Que corte é esse, hein? Que corte é esse? Você não tem noção do que você vai acompanhar aqui agora com a gente. Júlio, é brincadeira, hein? Polêmica, amigo. Se você não é inscrito no Tropa Podcast e não vai deixar esse like, tá dando mole, irmão. Então deixa o like, se inscreve, ó. Esse é um dos vários cortes polêmicos que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês. Vamos acompanhar esse corte aí, que esse aí... Polêmico. Deixa seu like. Valeu. O malvadão, ele mexe com a cabeça de alguns jogadores? Em que sentido? Eu acho que ele mexe com a cabeça de todo mundo, né, pô? Ele tá na boca do povo, não para de falar dele. Dos próprios jogadores, de alguns atletas, eu não vou apontar só para o Gabigol. Eu vou apontar para muitos que estiveram em 2019 que parecem acomodados. O Gabigol, eu já vi você falando, sim, que considera que, assim como eu falei também, que falta uma assessoria para ele ali. Eu acho que ele precisa de uma ajuda. Hoje o William Godoy, você deve conhecer, falou que o Gabigol, ele que foi assessor também, eu também trabalhei assessor, que algum conselheiro deveria virar para ele e falar: é momento de você se afastar um pouco da internet. Mas não fala nada, pô. Fica na sua. Fica na sua. Sumir. Tem hora que é bom sumir. Ele hoje veio a público e postou no Twitter: Deus perdoe essas pessoas ruins. Copiando o Didico, o imperador. Só Adriano. que tá em grande fase. Teve uma situação que o Cícero Melo, não vou dizer induziu, mas fez a entrevista com o Andrade. Fez a entrevista ao Andrade, perguntou ao Andrade, e o Andrade, ouvindo o que ele falou, deu uma cutucada no Gabigol. E aí, óbvio... Eu acho que o Cícero fez o papel dele. Claro, sim. E o Andrade respondeu e Por exemplo, ele perguntou pro Moser também, o Moser não falou muita coisa, assim, mais agressiva, digamos. Né? Mas o Andrade cutucou. E o nosso querido Andrade, grande Andrade, com toda a autoridade que tem, um dos maiores da história do Flamengo, foi lá e falou, pisou na bola, né? E aí o Gabigol hoje posta: Deus perdoa essas pessoas ruins. Papa, eu vou te responder, mexe com a cabeça de alguns jogadores. Oscar Schmidt, grande Oscar Schmidt, que jogou basquete no Flamengo, né? E tal. O Oscar tem uma frase que representa bem isso. Ele falou: não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. Vestir a camisa do Flamengo, cara, é muito difícil. Porque onde você vai, você vai encontrar um torcedor do Flamengo. A pressão é maior do que em qualquer outro clube. Porque tem muito mais gente envolvida. É uma paixão sem limites. É uma multidão. E tem aqueles que não gostam do Flamengo e que também acabam entrando nesse bolo e estão indo contra sempre os famosos secadores. Ou seja, é difícil jogar no Flamengo, cara. É difícil. Boa pergunta. É difícil jogar no Flamengo. Então falta já que é difícil jogar no Flamengo, é difícil falta um acompanhamento psicológico ali, talvez. É difícil jogar no Flamengo nesse aspecto. O cara tem que ter uma personalidade. Eu estou falando o que disse Oscar Schmidt. É difícil, mas acho que deve ser mais difícil se manter no Flamengo. Assim, por que é difícil jogar no Flamengo? Porque a responsabilidade é imensa, a cobrança é a maior que existe e a divulgação é a maior que existe. Né? Não existe uma repercussão como tem no Flamengo, cara. E aí, Gabriel Barbosa, 23/11/2019. Ele entra definitivamente para a história do Flamengo. E eu até digo na narração: Gabriel Barbosa na galeria dos imortais rubro-negros. Aí vem 2022 e ele crava de novo. Mesmo num ano mais ou menos, ele vai lá e faz. Mas ele jogou bem. E assim, ele vai e amplia esse espaço na galeria dos imortais rubro-negros. Aí ele veste, no final de 2022, entregue pelo Diego Ribas, a camisa 10 do Flamengo. Aí eu acho a distância... Cara, você imagina o que é o Gabigol. Eu, que narrei um gol que entrou para a história do Flamengo e da Libertadores. Um gol dele. Eu, onde eu vou,
As pessoas falam comigo, cara. Toda hora falam Imagina comigo. ele, Pô, né? Você imagina o Gabigol, o que é isso? Né? O que mexe com a vida dele, o que mexe com o ego dele, o que mexe... as oportunidades que surgem. Repetiu o feito, ou seja, ele se tornou gigantesco na história do Flamengo. Gigantesco. E eu acho que isso aí chegou um determinado momento que ele perdeu o controle disso. Eu acho. Você entrou no assunto do Gabigol, a gente vai falar sobre o Gabriel, esse momento é importante, até porque você acabou de falar, você narrou um gol que mudou até sua trajetória. Você mudou a minha trajetória, mudou a trajetória do Gabigol e mudou a história do Flamengo. Perfeito, então eu acho que você se sente confortável até para falar desse assunto, caso você queira. Você tem propriedade, você é um cara que vivenciou esses 4 anos de Gabriel como profissional. Sim. O Gabriel tá mais forte, perdeu um pouco a explosão. Em 2019 você viu um Gabriel muito mais magro. Mas independentemente disso, é o foco. Porque eu vi uma entrevista do Tele Santana muitos anos atrás. Eu vi também uma entrevista do Guardiola falando que o importante é ter o apetite e a vontade de vencer. De açougue, né? Exato. Vontade de vencer, de ganhar, ter a gana. O Gabriel, você acabou de falar, para mim é um exemplo. Juro, eu estava muito confortável no Grupo Globo. E eu entendi que eu precisava de novos desafios. Certo. O Gabriel precisa de novos desafios ou ele pode se desafiar ainda atuando com a camisa do Flamengo? Quero tua opinião sobre isso. Assim, eu acompanho o Gabriel desde a base do Santos. Porque eu narrei muitos jogos dele. E inclusive narrei o jogo que ele estreou no profissional do Flamengo, que foi no Mané Garrincha em Brasília, no profissional do Santos contra o Flamengo. Santos de Neymar, despedida de Neymar. A despedida de Neymar. Ele ficou na vaga do Neymar. E ele jogou muito bem no Santos. Muito bem até ir para a Europa, realmente não foi bem. Voltou para o Santos, jogou muito bem. Chegou no Flamengo e fez história. Cara, eu acho que é muito difícil responder essa pergunta, porque quem tem que responder isso é o Gabriel, porque de fora não dá para perceber o que aconteceu. Eu estou assustado. Eu nunca vi o Gabigol do jeito que ele está. O Gabriel, ele era um craque. Ele nunca foi um craque, mas ele sempre foi um grande jogador. Um jogador, mesmo já no Santos, que o adversário temia. O adversário respeitava, olhava para ele, pô, esse moleque é chato, hein? Ele faz essa diagonal, porque essa história de que ele com o Pedro não podia jogar juntos, no Santos ele jogou anos pelo lado do campo. Falei isso hoje. Ricardo Oliveira de centroavante e ele na direita. E ele fechava. Dava para jogar numa boa. Falei isso hoje, João. E ele rende melhor assim, Verdade. vindo do lado pro meio e fazendo gol. Sem uma posição fixa. Assim, ele sempre foi um grande jogador. Ele não ganhou esse apelido de Gabigol à toa. É porque ele fez muitos gols. Boa. Ele é o jogador brasileiro com o maior número de artilharias em competições nacionais e internacionais. Vocês sabiam disso? Não. Juntando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores na América, nenhum outro jogador tem o número de artilharias que tem Gabriel Barbosa. Rapaz. Ele tinha passado o Luizão agora há pouco tempo, inclusive. É o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, outras coisas mais. O maior artilheiro do Flamengo neste Hoje, século. Gabriel Barbosa. O maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Aí vem 2023. E eu não sei o que aconteceu. Porque olhando ele hoje em campo, a impressão que dá é que ele desaprendeu a jogar futebol. Eu não sei o que aconteceu. Agora, foco, né? Não sei. Agora, desafio... O desafio já está colocado na mesa para ele aqui. 2024, voltar a ser o Gabigol. Eu acho que no Flamengo. Eu acho que se o Flamengo não está cobrando nem que ele volte a ser o de 2019, mas pelo menos seja eficiente e ajude como foi em 2022. Mas ele jogou bem em 2019, e o auge dele. Em 2020 ele jogou bem. Em 2021 ele jogou bem. E em 2022 ele jogou bem. E no jogo contra o Palmeiras em 23, ele foi bem na Supercopa do Brasil. A partir dali já era. Ele começou o ano bem, ele fez o primeiro jogo lá contra o Palmeiras muito bem, em Brasília, e depois sumiu. E tem uma situação que falam que ele... o Tanuri trouxe, né? Que ele tá com um problema também. Ali, o Godoy falou hoje, né? Como se fosse um excesso de peso. O filho do Tite também, né, já explicou. Ele tá com uma situação que
É de tendão de Aquiles, né? Eu não lembro agora, mas... Eu não lembro. Então, sabe o que eu acho? Se ele tá com isso aí no tendão de Aquiles, tá um músculo da coxa, ela não joga, amigo. Não joga. Afasta e vai recuperar. Para jogar do jeito que ele tá jogando, é melhor não jogar. Recupera, quando tiver 100%, volta. Ele passou o ano inteiro passando vergonha e manchando a trajetória dele no futebol, que é espetacular. Ele deu... Lesão adutor, é isso mesmo. Ele deu razão para os muitos críticos que ele tem. Deu brecha? Porque o Gabriel Barbosa é aquele tipo de jogador que todo torcedor critica, controverso, mas que adoraria ter no time dele. Ah, sim. O cara que hoje critica o Gabriel adoraria tê-lo no time. Mas esse ano ele deu motivo para todos que não gostam dele, e são milhões, que essas pessoas tenham razão. Ele está mal demais. Ele parou de jogar futebol. O objetivo dele tem que ser retomar a carreira, até porque ele é um cara de 27 anos, né? Ou ele vai continuar jogando assim. Se ele continuar jogando assim, é simples. Se o Gabriel continuar do jeito que ele está em 2024, ele não vai ter o contrato renovado pelo Flamengo e ele não vai jogar numa equipe de primeira linha do futebol brasileiro. Quem vai contratar o Gabriel? Se ele passar mais uma temporada inteira jogando do jeito que ele está esse ano. Não é nem reserva. Não é nem reserva nas principais equipes. Ou seja, ele hoje não é um cara que você pense como uma opção já no Flamengo para entrar. Ele tem uma história... Ele está atrapalhando Ele tem uma história fantástica no Essa futebol. história está sendo manchada? Cara, arranhada, pelo menos? Eu acho que, assim, essa temporada foi horrível. E ele... Arranhou um pouco. E arranhada até mais por algumas atitudes dele que demonstraram que ele está um pouco perdido com essa situação toda, como essa arte que foi publicada agora. A foto rindo. A festa lá do Poderoso Gabi. Ele da música. Ele precisa de ajuda. Lembrando que a conselhos festa, e tal, a festa do Gabriel, ela só aconteceu porque o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. Porque no dia seguinte o Fluminense enfrentava o Olímpia no Maracanã. Então isso que deixou o torcedor do Flamengo mais revoltado. Era só fazer na data FIFA logo depois.